4-1, humilhante goleada. Ah, mas o Flamengo estava desfalcado, sim. Ah, mas o Flamengo estava fisicamente esfarelado, verdade, mas não se justifica. Em clássico não se toma goleada. Eu lembrei dos tempos do Domênico Torrente, técnico que montava um time muito ofensivo, capaz de fazer muitos gols, mas que defensivamente era um desastre. O Flamengo do Tite hoje parecia o Flamengo do Domi, e não o Flamengo do Tite. Nós vimos hoje como o trabalho do Tite é muito ruim, como é péssimo, como o Tite é um técnico covarde. E covardia nunca, jamais combinou com o DNA do Flamengo. Um atropelamento, uma surra, um nó tático, um passeio. Vai passando. Quando o jogo exige que nem o de hoje, contra o Palmeiras, que joga num ritmo muito alto também, o Flamengo sente. E aí a gente fala em perfil de elenco mesmo. O Flamengo, quando ele se impõe tecnicamente, é difícil pegar. Agora, quando o adversário vai pro choque, vai pro duelo, vai pra questão física, o Flamengo fica pra trás. Então foi um jogo hoje... Salve, salve, nação! Vambora com mais um vídeo aqui falando sobre o nosso Flamengo. Vamos reagir aqui, né? O que a mídia esportiva falou sobre esse atropelo que o Flamengo sofreu diante do Botafogo jogando no Newton Santos, né? Até no primeiro tempo, o primeiro tempo foi muito razoável ali, o primeiro tempo muito equilibrado, em 1-1. E no início do segundo tempo, se eu não me engano, o Carlinhos teve até uma chance, sim, de fazer 2-1 o Flamengo, que ele acabou finalizando por cima do gol. Após isso, foi um atropelo em todos os quesitos do Botafogo, né? Fisicamente, o Botafogo voando. Luiz Henrique, que o Flamengo sim poderia ter contratado, acabou não querendo contratar, queria por empréstimo. Foi lá o John Tex pagou os 20 milhões de euros e hoje, nitidamente, valeu os 20 milhões investidos. O cara voou em todos os quesitos, né? O que o cara fez ali no lado ali do Ayrton Lucas, o cara brincou de jogar bola, né? E nitidamente, o Flamengo destroçado com o desfalque, mas isso não é desculpa para o Flamengo sofrer 4 gols do Botafogo, né? Clássico, não se pode ser goleado. Principalmente esse elenco do Flamengo, que vai com uma pressão gigantesca lá para Bolívia, né? Então, deixe seu like aí, vamos embora com mais um debate envolvendo Flamengo e Botafogo, e o Flamengo foi amassado. Dessa goleada do Botafogo sobre o Flamengo, 4-1, humilhante goleada. Ah, mas o Flamengo estava desfalcado, sim. Ah, mas o Flamengo estava fisicamente esfarelado, verdade, mas não se justifica. Em clássico não se toma goleada. Eu lembrei dos tempos do Domênico Torrente, técnico que montava um time muito ofensivo, capaz de fazer muitos gols, mas que defensivamente era um desastre. O Flamengo do Tite hoje parecia o Flamengo do Domi, e não o Flamengo do Tite, né? Que sempre se notabilizou, pelo menos na última década e pouco para cá, por ser um técnico que monta boas equipes defensivamente. Um terror, gol de cabeça, gol de jogada aérea no começo do jogo, né? Uma inversão ali do lado da Ayrton Lucas, sempre acontece alguma coisa por ali. E no segundo tempo, tudo pelo lado do Wesley. Ele não conseguiu resolver, ele pôs o Everton Araújo, mas não reforçou aquele lado. Um desastre. O Botafogo poderia ter feito mais. 4-1 foi barato. Segundo tempo muito superior. Ah, mas o Botafogo, Mauro, jogou completo. Sim, eu sei. Mas o Flamengo, mesmo desfalcado, tinha que ter o mínimo de organização defensiva, conhecendo a capacidade do seu adversário, e tomou uma goleada. Olha, eu nem encontrei, fiquei pesquisando, mas aí tive que parar de pesquisar. Vou ter que fazer com mais calma, porque não deu tempo para encontrar. A última vez o Flamengo tomou de 4 do Botafogo, de 3 gols de diferença, sofrendo pelo menos 4 gols. Vai parar lá no 6-0 de 72? Talvez. Uma humilhação, uma vergonha essa derrota do Flamengo, pela maneira como se comportou, e o Botafogo aproveitou. O Flamengo está cansado, está esfarelado, tudo mais, tudo isso é verdade. Mas espera aí, o Botafogo joga as mesmas partidas que o Flamengo joga, as mesmas competições. Eu concordo que o Flamengo teve jogos mais pesados com o Palmeiras do que os jogos do Botafogo com o Bahia. É mais difícil enfrentar o Palmeiras? Claro que é. Jogo mais duro, jogo mais pegado, mas não justifica. Nada justifica a atuação sofrível, ridícula do Flamengo, especialmente porque, se puxarmos um pouquinho da memória, vamos lembrar que durante a pandemia o Flamengo fez o jogo com o Palmeiras e que não tinha 20 jogadores, nem o técnico estava lá, que era o Domenech, estava também com Covid, todo mundo com Covid. Foi auxiliar técnico ali. Colocou vários garotos. O Hugo Neneca foi pro gol naquele jogo em emergência, era o 4º goleiro. O Richard Rios jogou aquela partida. O Flamengo com Arrascaeta, Gerson, mais 1 ou 2 ali, e vários garotos. E o Flamengo empatou com o Palmeiras na época de Vanderlei Luxemburgo, que era o campeão paulista, que foi campeão paulista com ele, né? No estádio do Allianz Parque. Fez uma partida digna. Se perdesse por um gol ali, não seria nenhuma vergonha.
Nenhuma vergonha. Perder por um gol hoje seria até aceitável. Claro, o Botafogo está inteiro, um bom time, lidera o campeonato, mas tomar de 4 e escapar de uma goleada maior, aí é vexame que vai muito na conta do Tite. Falhas individuais aconteceram, falhas do lado direito, o Wesley, mas ele, como técnico, tem que corrigi-las, e não o fez. E, detalhe, vocês sabem que me acompanham, que eu acho que o Léo Ortiz tem que jogar na zaga. Mas ele com a bola no pé, claro que ele consegue fazer diferença no meio campo. Acho que a grande questão é como ele recebe a bola, o posicionamento, a marcação. Ele, por exemplo, não diminuiu o espaço do Marlon na bola que ele investe para a cabeçada do Matheus Pontes no primeiro gol do Botafogo. É ele que está na marcação. Acho que ele perde um pouco a noção de espaço. Não acho que ele deva jogar como volante, a não ser que ele fique muito tempo ali para se adaptar. Mas como zagueiro, ele melhora a saída de bola, ele tem condições de avançar e fazer passes como ele fez para o gol do Bruno Henrique e para a jogada que o Carlinhos desperdiçou a chance de fazer 2-1 ainda no primeiro tempo. Mas quando ele vai para a zaga, o Flamengo forma um trio ali, continua com problemas do lado direito e, ao mesmo tempo, o Flamengo toma muitos ataques e perde o jogador que estava fazendo ali um papel com a bola importante no meio campo. Então, as mexidas do Tite foram ruins, tudo deu errado e uma mudança minha de opinião. Eu tenho enorme respeito pelo Davi Luiz, acho que ele tem uma grande carreira, acho que é um grande jogador, um vencedor e um cara positivo para o grupo. Mas com a saída provável aí do Fabrício Bruno para o Rennes, eu tenho dito nos últimos dias que entendo, que concordo com a diretoria do clube de não contratar ninguém e contar com o Fabrício, com o Léo Pereira, o Léo Ortiz, o Davi e os garotos da base, o Cleiton, que está incorporado ao profissional, e eventualmente até o Iago da base, trazendo para jogar entre os profissionais. Mas já estou revendo essa opinião, porque como o Tite não coloca os garotos, parece que ele não tem coragem de colocar os garotos, você não sabe do que Cleiton e Iago são capazes. O Vitor Reis, colega de Iago na Seleção Brasileira Sub-20, joga titular do Palmeiras. E a gente não vê nem o Cleiton jogar. Nunca entra no time. Do que são capazes esses meninos? Estão prontos? Não sabemos. E o Davi hoje fez uma partida péssima. Deu condição para o primeiro gol do Botafogo, errou um passe no segundo tempo, que quase resultou mais um gol. Lento na jogada em cima do Matheus Martins no segundo tempo, na jogada do último gol ali, totalmente perdido, o Wesley perdido. Então, eu fico na dúvida, sabe, se o Davi será o bastante. Fiquei muito na dúvida hoje. Com todo respeito ao Davi, que é um jogador que eu tenho enorme respeito por sua carreira, pela sua trajetória, um cara muito positivo no grupo, mas hoje foi muito mal. Não sei se é o caso, teve momentos esse ano, mas não sei. Ao mesmo tempo, também tem que dar um desconto para ele e para os demais. O time estava mal montado, bagunçado, uma zona. E aí vem esse 4-1. Uma derrota vergonhosa. E vamos falar sobre isso e vamos ouvir as explicações do Tite. Não me venha falar de calendário agora, Tite. A gente sabe que o calendário é uma merda, que o time do Flamengo está esfolado, tudo isso a gente sabe. Mas não dá para colocar tudo na conta do calendário hoje. O Arthur Jorge tem os mesmos jogos que o Flamengo tem, ele faz com o Botafogo. Eu entendo que o jogo do Flamengo com o Palmeiras, os jogos, foram jogos mais pesados do que os compromissos que teve o Botafogo no período. Eu entendo, mas não dá para justificar. O Flamengo está arrebentado e o Tite não soube montar um time que se defendesse bem. E ele monta times defensivos. Até chamado até de maneira equivocada de retranqueiro por alguns torcedores do Flamengo. Não é retranqueiro. Na verdade, parece que ele esqueceu como montar uma boa defesa. Então foi desastroso hoje o que aconteceu. Isso não pode passar em branco. Outro dia, há poucos dias atrás, eu estava vendo um dos programas de maior prestígio na nossa TV fechada, programa de esporte, e vi uma bancada inteira, onde, claro, não havia nem sequer um rubro-negro, tecer críticas contundentes contra os críticos que criticam o trabalho do Tite. Dizia um deles: veja bem, o Flamengo está classificado nas 3 competições. O Flamengo está no G4 do Brasileiro. O Flamengo faz um ótimo trabalho com o Tite. O Tite é um excelente treinador. O Tite é o melhor treinador brasileiro em atividade. E outras barbaridades do gênero. Veja bem, não tinha nenhum rubro-negro na bancada. Porque quem fala uma idiotice dessa, vou repetir, uma idiotice dessa, não sabe o que é ser rubro-negro. Não sabe o que é que causa esse trabalho medonho desse treinador ultrapassado, o autêntico Titemburgo. Acho até que hoje em dia talvez o Luxemburgo seja melhor do que ele. Simplesmente ignorando o DNA do clube. Isso é o fundamental para entender as críticas ao Tite. Entender o que é o Flamengo. Mas, como eu falei para vocês, na bancada não havia nenhum rubro-negro. Só havia gente preocupada em lacrar, em parecer
politicamente correto. Aliás, é o que mais temos hoje em dia na televisão, né? Em parecer um cara que separa a emoção da razão. E como árbitro frio e meticuloso, julgava o trabalho do Tite muito bom. Nós vimos hoje como o trabalho do Tite é muito ruim, como é péssimo, como o Tite é um técnico covarde. E covardia nunca, jamais combinou com o DNA do Flamengo. Eu tenho quase 50 anos de jornalismo e não me lembro de um treinador covarde que se deu bem no Flamengo. O Tite é covarde, o Tite é medroso, o Tite gosta de jogar retrancado por uma bola. Isso não tem nada a ver com o Flamengo. E aqueles que vão se apressar a defendê-lo ainda, por incrível que pareça, aposto que vai ter gente que ainda vai querer defender o Tite, depois dessa vergonha que vimos hoje. Foi uma vergonha. E não me venham falar de elenco estourado por causa do calendário. Eu queria lembrar a vocês que o calendário do Botafogo, que hoje ganhou do Flamengo por 4-1, goleou o Flamengo por 4-1, e poderia ter sido 6, 7, poderia ter sido uma daquelas goleadas que o Flamengo ia demorar uma década para descontar. O calendário do Botafogo, até hoje, é rigorosamente o mesmo que o do Flamengo. Rigorosamente o mesmo do que o Flamengo. O Botafogo disputou o campeonato estadual, como o Flamengo disputou. Tudo bem, não classificou para a final, então você tira 3 joguinhos a menos. Falar em 3 jogos num calendário que já está no meio do ano é uma piada, né? Disputou a Copa do Brasil até agora, foi eliminado pelo Bahia. O Flamengo se classificou, mas jogou o mesmo número de jogos que o Botafogo. O Botafogo jogou mais do que o Flamengo, inclusive na Libertadores. Porque o Botafogo disputou a pré-Libertadores e o Flamengo não. Então, pois bem, como falar em problemas que podem atenuar as críticas justíssimas ao Tite, alegando que não, o time está cansado. O time está tendo uma contusão atrás da outra. O Botafogo perdeu simplesmente os seus 2 melhores jogadores até a chegada do Luiz Henrique e do Almada. O Botafogo perdeu o Júnior Santos, perdeu o Eduardo. O Júnior Santos não joga mais esse ano e Eduardo, talvez nos últimos meses. Por acaso, Júnior Santos e Eduardo são menos importantes para o Botafogo do que Cebolinha e Vinha? É inacreditável. A única diferença do Botafogo para o Flamengo é que o Botafogo tem um dirigente que é um fanfarrão, é um bufão, mas que resolveu reforçar o seu time. Ao contrário do bufão da Gávea, que lá nós também temos um bufão, que simplesmente perdeu a maior parte da janela para levar, pelo 3º ano consecutivo, uma porta na cara do Zenit, atrás do Claudinho. E que perdeu o Marcos Antônio para o São Paulo, porque achou que o gelo no sangue, que no caso dele não está mais no sangue, está no cérebro há muito tempo, poderia fazer o negócio sair um pouquinho mais barato. Perdeu o jogador. Perdeu o Claudinho. E, óbvio, só um débil mental achava que tinha alguma chance de trazer o Paquetá para o West Ham, como o Flamengo achou. Então, essa é a única diferença. Eu concordo até que é uma diferença importante, mas é a única diferença em termos de cansaço dos jogadores. De ter, não é nem de cansaço dos jogadores, é ter mais peças à disposição. Aqui no Engenhão, nós hoje tivemos um atropelamento, uma surra, um nó tático, um passeio forante o baile, como a galera diz por aí. Foi isso que aconteceu. O Botafogo goleou o Flamengo por 4-1. E eu vou te falar um negócio, hein? Era para ter sido... Porra, na boa. Dava para ter sido um 8-1 Botafogo. Se o Botafogo tivesse aproveitado
todas as chances que ele perdeu no jogo, podia ter rolado um 8-1 para o Botafogo hoje. Então o Flamengo foi goleado pelo Botafogo, que é o líder do Campeonato Brasileiro. Então nós vamos falar muito sobre esse momento do Botafogo, o momento do Flamengo, falar do Tite e falar do que vem por aí nesse meio de semana de Copa Libertadores da América, porque esses times todos aqui estão envolvidos nessa situação. Este resultado, Botafogo 4, Flamengo 1, na noite deste domingo, aqui no estádio Newton Santos, eu não tenho a menor dúvida que ele terá um impacto no meio de semana de Libertadores da América. E é simples entender. O Botafogo, ele já vinha muito bem há algum tempo. Mas uma vitória como a de hoje, num clássico, diante do seu maior rival e da maneira imponente como aconteceu, incontestável, ela dá uma confiança absurda para o time do Botafogo. E aí, meus amigos, o Botafogo venceu o Palmeiras no meio de semana por 2-1 e vai lá para o Allianz Parque com a vantagem de poder até empatar o jogo. E se perder por um gol de diferença, a decisão vai para os pênaltis. O Botafogo tem uma vantagem e chega lá com a confiança no teto. Não fizeram. E agora o Flamengo vai subir o morro com uma crise daquelas do tamanho que o Flamengo proporciona. Porque o Flamengo, ele é superlativo em tudo. Na vitória e na derrota. E o Flamengo toma uma cacetada histórica do Botafogo, 4-1, e vai, com a cabeça inchada e com esse peso nas costas lá para cima. Isso irá afetar também a participação do Flamengo nesse jogo. Para bem ou para ruim, para melhor ou para pior, só saberemos na quinta-feira, após a partida que vai definir a classificação de Flamengo ou Bolívar. Mas que o resultado de hoje terá uma influência, e no meu modo de ver, é uma influência negativa, porque a pressão ela vai ser insuportável e numa condição adversa de jogar a 3.650 metros acima do nível do mar, vai ser uma loucura. E outra coisa, o Flamengo perdeu de 4-1 para um rival histórico da cidade do Rio de Janeiro, né? O Botafogo e o Flamengo têm um clássico com muitas histórias, é uma rivalidade de muito tempo. E esse placar de hoje é um placar que fica marcado na história. Então o Flamengo chega com a cabeça baixa e vai ter que se superar com esse peso. Então eu não tenho a menor dúvida. A goleada do Botafogo diante do Flamengo influenciou no meio de semana de Libertadores da América no psicológico. O Botafogo alugou a mente de Palmeiras e Flamengo. E eu falei, o Flamengo, quando ele consegue nivelar o nível de intensidade com o adversário, ele sobe. Porque tecnicamente ele é muito bom. Mas não tem conseguido. Mas ele não consegue, ele oscila. E esse elenco do Flamengo é um elenco com problemas físicos e não é de hoje. A temporada passada o Flamengo precisou acelerar o processo por conta do Mundial, esticou a corda, não trabalhou, muitas lesões. O Flamengo passou a temporada inteira passada sem pressionar a bola,
sem conseguir, em vários jogos, pela qualidade técnica que você tem, você vai conseguir o resultado e vai passando. Quando o jogo exige que nem o de hoje, contra o Palmeiras, que joga num ritmo muito alto também, o Flamengo sente. E aí a gente fala em perfil de elenco mesmo. O Flamengo, quando ele se impõe tecnicamente, é difícil pegar. Agora, quando o adversário vai para o choque, vai para o duelo, vai para a questão física, o Flamengo fica para trás. Então foi um jogo hoje de rotações assim bizarras. Foi muito... As diferenças. As diferenças de intensidade para um time e para o outro. E o Botafogo olhou para isso no contexto do Mundial. Isso é trabalho. Por mais que você tenha dinheiro, não te garante. E eu acho que são duas maneiras de olhar para futebol diferentes. O Flamengo ele vai em busca no mercado pela qualidade técnica. Olha, esse cara aqui, refinamento, muita ferramenta. O Botafogo não. O Botafogo é o que eu estava falando do Mauro. O Botafogo tem ali o Tietchan, o Savarino e o Almada, que são mais do meu tamanho assim, mais pequenininho. E o resto é só gente grande, cara. É só 1,80 m para cima. E eu até brinquei algumas vezes. O Botafogo é a Atalanta do Brasil. Você olha para a Atalanta, claro, com o nível de investimento para o cenário dela muito menor, mas é isso, é só jogador com capacidade de duelo, de arranque. Mas isso é o quê, Renato? Montagem. Isso é montagem. Quando você chega para o segundo tempo do Flamengo hoje e pensa, o orçamento que se tem, como se termina o jogo, problema de montagem. Isso é não você ter ficar batendo em referência. calendário. Então, depois eu quero ouvir sobre isso. Se tem um problema sério de montagem nesse time do Flamengo mesmo. Fala, Renato, depois eu quero ver isso. Pensa num departamento de scout, por exemplo. Quando você tem uma referência do que você tem que buscar no mercado, fica muito mais fácil buscar. Então, quando um clube define isso, você tem essa linha pode dar certo ou errado. Mas eu acho que é muito elogiável quando um clube entende a identidade que ele quer ter. O tipo de jogador que vai jogar aqui. O Palmeiras faz isso há muito tempo também. O tipo de jogador que joga no Botafogo hoje, a gente já sabe. E ponto. E o Palmeiras é a mesma coisa. O Flamengo não. O Flamengo é um negócio muito... Você sabe, PSG. é o mais caro do mercado. É isso. Quem é o mais caro da América do Sul? É isso. Não, mas aí não tem um cara para substituir o Pedro. Faz falta demais. Contra o Bolívia, se o Pedro não sai cedo... Ser o Gabigol, né? Se o Pedro não sai... Mas está machucado. Então, que aí nós estamos falando de patamares completamente diferentes de Pedro para Carlinhos. Nada contra Carlinhos, ok? Hoje já há uma diferença grande entre Pedro e Gabigol. O Carlinhos é o terceiro, aí também tem uma questão de azar. Sim, mas não seria o Gabigol também, não tem. Então, assim, contra o Bolívia, sai o Pedro. Cara, podia ter sido 4 aquele jogo com o Pedro. Muitas oportunidades, bola passando ali, é outro. Aí hoje você não tem Pedro e Arrascaeta. Não vou falar nem Cebolinha, de Vinha e tal. Eu acho que faz muita diferença. Mas eu acho, faz muita diferença. Não sei quando vai ter todo mundo, alguns só vão voltar em setembro, inclusive o próprio Pedro, né? Está aí cotado. O Gabigol é só setembro. Ele já está até relacionado para a seleção, mas não sei por que o Dorival... Não sei se o Dorival conversou lá, porque o Flamengo disse que ele só volta em setembro e ele está na pré-lista já aí. É que a pré-lista sai antes da lesão. A pré-lista é montada antes da lesão do meio de semana, né? O Luiz Henrique também, por exemplo, está na pré-lista, o Estevão está na pré-lista. Eu vou interromper vocês que o Arthur Jorge está falando. O homem goleou, ele tem que falar. Vamos lá. Então, é isso aí, nação, mais um vídeo aí. Eu só falo uma coisa aqui. Vai ser bem breve aí, bem rápido. Esse atropelo do Botafogo diante do Flamengo poderia ser tranquilamente, se o Botafogo não tivesse desperdiçado tantas chances, poderia ser tranquilamente 5, 6, 7 ou até 8-1. Poderia ser encarado assim. Obviamente, se o Botafogo tivesse feito 6-1, poderia diminuir o ritmo? Poderia. Mas pelas chances criadas que o Botafogo teve, tranquilamente poderia ser 6-7-1, tranquilamente. E o Flamengo poderia sim ter passado a sua maior vergonha na história, se tratando de clássicos entre Flamengo e Botafogo em 2024, né, nesse domingo. Então é aquilo. Agora a pressão está toda em cima do Tite, jogadores, porque se não se classificar diante do Bolívia, que vai ser um jogo que novamente a gente torcedor vai sofrer, eu sinceramente, a situação do Tite no Flamengo pode, querendo ou não, ficar insustentável dentro do Flamengo e obviamente vai ter protesto na volta, né? Mas eu acho que esse jogo diante do Bolívia é o ponto final. Ou se classifica, ou para mim o Tite cai. Eu não vejo outra escolha. Um ano e o time não joga bola. É uma putaria que o Tite está fazendo no Flamengo, né? Mas deixa sua opinião aí, seu like também. Tamo junto, galera.